quais são os 7 níveis de realização profissional. E isto é importante para te perceberes o quão perto ou longe estás daquilo que é o nível máximo da realização profissional. E para isso, vou partilhar aqui uma pirâmide que ainda não está perfeita, porque este é um conceito que eu desenvolvi recentemente, portanto foi há cerca de 2 ou 3 semanas. Eu decidi então criar um mapa, um mapeamento para ajudar as pessoas a posicionarem-se em termos da sua realização profissional, onde a base da pirâmide tu estás zero realizado em termos profissionais, tens zero de propósito, zero de inteligência emocional, zero de liberdade, zero de realização, zero de motivação, ok? E no topo, no último nível, tu estás totalmente sentes que vives o teu propósito em pleno, livre, realizado, motivado, ok? Então, o primeiro passo, ou o primeiro nível, é o escravo. É aquele que está num trabalho que testa, trabalha apenas e só exclusivamente pelo dinheiro que recebe ao final do mês. Ele trabalha porque tem que ser. Se ele ganhasse todo o dinheiro do mundo, ele saía na mesma hora do trabalho onde estava e iria viver a sua vida e ia gastar o dinheiro em vez de trabalhar, ok? Portanto, estamos a falar de alguém que está completamente desmotivado, escravo, queixa-se de tudo e de todos, a culpa é de toda a gente e nunca é dele, ou seja, ele não percebe ou não tem a perspectiva de que ele tem a possibilidade ou deve ter a responsabilidade de mudar a sua realidade profissional. Portanto, ele diz que a culpa é do chefe, é do patrão, é dos colegas, é do contexto atual, é do trabalho, é dos clientes, é 30 por uma linha. E, portanto, é aquela pessoa que acredita que não vale a pena fazer nada em prol do seu trabalho porque é um mal necessário. Tem que ser e vamos aguentar esta cruz até ao final da vida. Ok? Deixa aqui a nota para aquelas pessoas, à medida que eu vou falando de cada um dos níveis, pensem em que nível é que se encontram neste momento. Ok? Depois, em segundo passo, temos o resignado, que é aquele que, ok, não está tão mal como o escravo, o seu trabalho tem momentaneamente alguns aspectos positivos, mas está naquele ramo, ok, é isto, o trabalho é um trabalho seguro, vai dando para os gastos, recebo um saláriozinho, pronto, estou aqui bem, vou deixando estar e o tempo vai passando, a desmotivação vai crescendo, a sua saúde um pouco afetada pelo stress do dia a dia de trabalho, mas pronto, a pessoa vai aguentando, tem que ser, é a vida, nós temos que trabalhar, não é? É verdade, e portanto é assim a vida, vou-me mantendo por aqui e logo há de chegar a minha reforma e portanto aí vou poder viver a minha vida conforme eu quero e com liberdade. E portanto, este é o resignado. O problema do resignado, o escravo, é alguém que está basicamente morto para a vida, que, portanto, é algo que está, que não tem ponta para onde se pegue. O resignado é aquele que almeja com um futuro brilhante, mas só após a sua reforma, ok? E o que acontece é que viver naquela frustraçãozinha e tal, vai chegar uma altura em que aparece uma doença e eu já infelizmente conheci um caso próximo em que a pessoa estava resignada ao seu trabalho, era um mal necessário, tinha que o fazer e estava com algum entusiasmo com o facto da reforma estar a chegar e o que acontece, surgiu uma doença grave, não é? E a pessoa acabou por falecer, entretanto, ainda conseguiu viver alguns meses no seu período da reforma, mas quando tinha a possibilidade de viver a vida com mais liberdade, de outra perspectiva, então aconteceu aquela situação e acabou por não desfrutar da sua, neste caso, da sua reforma. E, portanto, daí o importante nós, e mais uma vez só aqui para realçar, é importante nós vivemos com propósito, por buscar o nosso trabalho, porque mesmo que nos aconteça uma situação destas, nós já vivemos ou aproveitamos o melhor possível a nossa vida. E não estar à espera que no futuro, quando eu me reformar, porque depois o problema é que passamos os melhores anos da nossa vida num trabalho que
desmotivados, frustrados, e depois quando chega a altura de viver o período dourado, que é o período da reforma, já não temos saúde, já não temos a mesma energia, a mesma disponibilidade, a mesma liberdade para liberdade de movimentos, de estar físico, bem-estar físico para o fazer, ok? O terceiro nível é o estagnado. O estagnado é aquele que, de alguma forma, tende, é quase, eu faz-me lembrar o estagnado quase como a bola, uma bola de ténis contra a parede, em que a gente joga, vai e ela volta, vai e volta. O estagnado é aquele que, de alguma forma, já buscou fazer alguma coisa, ou seja, ele está insatisfeito profissionalmente, já buscou fazer algumas alterações, até já fez algumas transições de carreira, mas tudo volta ao mesmo. Tudo volta ao mesmo. Porquê? Porque ele não tem visão, ele não tem clareza daquilo que realmente são os fatores que o possam realizar em termos profissionais. Ok? E este estado, o estagnado está um pouco melhor que o resignado, mas é quase como uma bola que vai e vem, muda de emprego, mas continua na mesma insatisfação e parece que a sua vida não avança nem a nível de carreira, nem a nível salarial. Depois o explorador. O explorador é aquele que, ok, está insatisfeito com o seu trabalho, em vez de se resignar ou de, de fazer por tentativa e erro, o estagnado está sempre numa tentativa e erro, ele está a procurar capacitar-se, ler livros, fazer cursos, procurar ajuda de terceiros para poder então buscar um novo caminho profissional, um caminho profissional mais positivo. Ok? E o explorador é aquele que já tem algum conhecimento, já anda a explorar, já começa a ter alguma clareza, ok? Ainda não começou a fazer uma transição de carreira, mas já começa a ficar cada vez mais claro na sua vida e, portanto, é alguém que já está num passo à frente em relação aos restantes. E depois, ao clarividente, é aquele que já tem certeza ou tem um grande nível de certeza em relação àquilo que ele quer em termos profissionais. Está no processo, está a começar então a fazer as mudanças, a trabalhar a parte mental, a tomar consciência daquilo que precisa fazer em termos profissionais, para então, quando chegar à altura, tomar a decisão certa de avançar. E o realizador é aquele que já vive com um propósito do seu trabalho, já todos os dias sabe onde está, sabe para onde vai e todos os dias ele está a construir uma carreira que o realiza, que o faz sentir que está a crescer, que está a evoluir, que já está recompensado. Ou seja, esta é a pessoa que já se diz que está realizada e que trabalha com propósito. E no topo, que eu acredito que é o topo da realização profissional, não é, e até ao 6, a pessoa está muito provavelmente a trabalhar para outros, ainda com algum nível de liberdade restringido, apesar de sentir com motivação, sentir-se realizado, com propósito, etc. Mas o topo é mesmo ser empreendedor, ter o seu próprio negócio, em que a pessoa, tendo clareza do seu propósito, ok, que passou por estes caminhos todos, por estes graus todos, construir um negócio que lhe permita ter liberdade, gerir a sua vida como quer, porque depois há aquelas pessoas que têm o seu negócio e são prisioneiros, são mesmo escravos, apesar de serem donos até do seu negócio, mas estão no nível de escravo, no nível designado, ou pode estar em cada um destes níveis, ok? Mas o empreendedor é aquele que, e estamos a falar de empreendedor com propósito, é aquele que está no topo máximo. Porquê? Porque o potencial de ganho financeiro é praticamente infinito ou muito mais elevado que os que estão trabalham para outrem, é aquele que consegue ter o seu trabalho, o seu negócio automatizado, com pessoas que são capazes de gerir o seu negócio e ele é o mentor que está ali a desenhar a estratégia da sua empresa e, portanto, é alguém que está no topo, que está em propósito e que, se amanhã não quiser ir trabalhar e quer fazer outra coisa, ele faz, mas que através do seu trabalho, do seu negócio, da sua empresa, ele consegue então exteriorizar o seu propósito, ok? Então a questão aqui é, olhando para cada um destes níveis, qual é o ponto que tu te encontras neste momento, ok?